Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e está começando o programa Fora da Curva, que tem reprise às 10 da noite. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Você pode acompanhar o nosso programa ao vivo também pelo Facebook, nas páginas Universitária 99, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva. E pode participar pelas nossas redes sociais. Precisamos falar sobre desigualdades. Assim inicia o texto de apresentação do relatório da Oxfam intitulado A Distância que nos une, um retrato das desigualdades brasileiras, publicado no último mês de setembro. No Brasil, apenas 6 pessoas possuem riqueza equivalente ao patrimônio dos 100 milhões de brasileiros mais pobres, ou seja, de metade da população. E continua, uma trabalhadora que ganha um salário mínimo por mês levará 19 anos para receber o equivalente aos rendimentos de um super rico em um único mês. Por isso, o programa de hoje pergunta: de onde vem a desigualdade social? No estúdio estamos com o Procurador de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, ativista dos direitos humanos e que foi coordenador da posse da terra das favelas do Recife, Francisco Salles. Bom dia, doutor Salles. Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Mônica. Bom dia, Paula. Bom dia. E também estamos com a educadora da FASE Pernambuco, Mônica Oliveira. Bom dia, Mônica. Bom dia, Paula. Bom dia, doutor Salles. Bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando o programa. Os dados do relatório mostram que o Brasil é um dos piores países do mundo em matéria de desigualdade de renda. 5% da população, ou seja, os mais ricos, recebem por mês o mesmo que os demais 95% juntos. E mais de 16 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Doutor Salles, a que se deve tanta desigualdade? Bom, o tema da desigualdade no Brasil, ele não é novo, e nem no mundo, né? Talvez a desigualdade se deve em parte a alguns fatores que estão fora de controle dos próprios indivíduos. Mas nós temos outros tipos de desigualdades, como de salários, de rendas, de patrimônio, e essa hoje talvez seja uma das grandes discussões, porque já se disse que talvez o maior perigo de todos os tempos do mundo hoje seja essa extrema desigualdade que se tem. Não só pelos dados que você coloca a nível mundial, mas sobretudo no Brasil, que é um país de uma tradição escravista, né, onde essas desigualdades elas se tornam mais abissais. Então, talvez jogar luzes sobre esses dados, abrindo esses dados com relação a recortes de renda, a recortes de cor, a recortes de gênero, né, a gente possa efetivamente ter uma discussão mais séria e, sobretudo, respondemos a perguntas que não querem calar quem ganha e quem perde com as políticas socioeconômicas brasileiras. Esse é um grande desafio. Eu acho que a imprensa nesse momento dá e pode ter uma grande contribuição nesse debate. Mônica, quer dizer, essas categorias que o doutor Salles falou, né? Classe social, raça e gênero são 3 categorias importantes para a gente entender essa desigualdade social, né? Elas são não somente importantes, elas são fundamentais, né? Porque as desigualdades no Brasil, historicamente, elas se alicerçam nesses 3 fatores, né? Raça, gênero e classe, né? E isso que o Dr. Salles traz da herança escravista, né? Até hoje esse país não superou essa herança escravista. Esse é um elemento que está até hoje nas relações trabalhistas no Brasil, por exemplo, né? Como em cada situação de crise, os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras são duramente atingidos, né? E para manter-se o lucro, né, tranquilamente se desmonta direitos como isso que a gente está vendo nesse contexto atual de golpe no Brasil e dessa política de retrocessos, né? Mas é fundamental considerar que esta não é uma realidade apenas desse contexto, né? As desigualdades no Brasil cruzam toda a trajetória histórica do país e elas se mantêm, e isso é algo que o relatório de Oxfam traz, né? Elas se mantêm
sem grandes mudanças, né? É lógico que houve um período, especialmente o período entre 2000 e até 2014, 2015, em que o Brasil viveu, né, alguns avanços, né, políticas que, por exemplo, tiraram 16 milhões de pessoas da pobreza, né, da pobreza extrema. Mas a profundidade das desigualdades nunca foi superada, né? Nós estamos muito longe disso. E esse é um fator que tem mantido especialmente a população negra, as mulheres, né, a juventude numa situação de pobreza, e não é apenas isso, é a impossibilidade de sair da situação, não é? Quais são as perspectivas que são oferecidas para essa população, né? Então, esses são fatores fundamentais realmente para se analisar a desigualdade no país. Doutor Salles, então, nesse contexto atual, quer dizer, a política, a PEC do corte de gastos, por exemplo, né, de 20 anos, cortes na educação e saúde, áreas básicas para o desenvolvimento de um país, né, de uma população. Isso aí vai atingir, inclusive, aumentar a desigualdade, né? Eu acho que talvez essa tenha sido uma das grandes vergonhas nacionais dos últimos tempos. Você retirar a possibilidade de tornar mais universais políticas que até então vinham retirando da marginalidade, da pobreza, milhões de brasileiros. Na realidade, somente faz, eu acho que, tornar mais profundo esse abismo, essa separação entre as pessoas que têm, aqueles que têm muito e muitos que nada têm. Então, você ter restrições de gasto com saúde, com educação, somente aprofunda, porque alguns dados já do censo anterior já diziam que 8% dos jovens negros matriculados, o Brasil só tem 8% dos jovens negros matriculados em ensino superior. 8%. De uma população que majoritariamente ela é negra. É um país que mais mata a população LGBT do mundo. E as mulheres representam apenas, para se ter uma ideia, 8,6% dos cargos legislativos, ou seja, em situações de mando ou de poderem definir políticas sociais. Então, essa pesquisa da Oxfam, que atualizam esses dados, elas trazem para a gente esta realidade. Né? A ausência de creches como forma de libertar as mulheres, sobretudo aquelas mais pobres. Eu acho que isso tudo traduz essa restrição de gastos, somente aprofunda essas desigualdades, né? Nós temos dados do Ministério Público no que se refere a creches, que Recife, por exemplo, que é eu digo que é a capital do Nordeste, né? Com um déficit de creche que é vergonhoso para uma cidade, para uma civilização. Eu digo que a gente não tem condições de botar nossas crianças dentro de uma creche, evitando que elas não tenham educação, e por não ter educação, por vezes, entram na marginalidade, e entrando na marginalidade, essas crianças são internadas, presas e ou mortas, porque a gente tem ausência de creche e pré-escola. Né? Se bem que na pré-escola nós tenhamos números melhores, mas quando não se entra numa creche, que é a fase de desenvolvimento dessa criança, o futuro próximo dessa criança é ser possivelmente internada dentro de uma das unidades da FUNASE e, na sequência, entre 18 e 24, morrer e matar, porque a população negra, neste caso, é quem mais morre e quem mais igualmente mata. Então, eu digo, numa espiral que ela se torna viciosa, é um círculo vicioso, ou seja, não se investe nisso. E se corta ainda mais quando se teve inicialmente políticas que minoravam essa realidade, sobretudo das mulheres pobres. Então, eu acho que nesse momento, como eu disse, eu acho uma vergonha esse corte de gastos pela emenda constitucional 95. Mônica, e essa situação que o doutor Salles colocou agora, há uma naturalização disso, não é? Como é que você analisa? Exatamente. Esse elemento da naturalização, ele é muito determinante tanto do ponto de vista do racismo como do ponto de vista do sexismo, né? Da discriminação de gênero. Porque quando você olha para onde estão sendo feitos os gastos, né? Então, ficou mais destacado esse gasto em educação e saúde, mas a gente tem inúmeros outros cortes que estão sendo feitos em várias políticas que atingem diretamente a população mais pobre, negros, mulheres. Você tem os gastos, por exemplo, do Bolsa Família,
Bolsa Família vem recebendo cortes desde o início desse novo governo, né? Cada vez mais profundos, né? Você tem os cortes em programas como o PNAE e o PAE, que são programas que apoiavam a comercialização de produtos de agricultores familiares, tal. Muitas mulheres agricultoras que sustentam suas famílias com essa produção. E esses gastos, né? Quando você fala da naturalização, por que é que não há uma grande polêmica ou uma reação mais forte do conjunto da sociedade sobre esse tipo de cortes nas políticas sociais, né? Porque, concretamente, está naturalizado no cotidiano da nossa sociedade a desigualdade de raça e a desigualdade de gênero, né? O fato das mulheres até hoje no Brasil vivenciarem uma desigualdade no acesso a salário, que é uma das piores do mundo, né? Então você tem contrastes nesse país, um país que é a 8ª economia do mundo e que quando você vai olhar a escala, né, de acesso à renda, as mulheres estão lá no 100º, próximo disso, tal, né? Quando você analisa IDH entre população negra e população branca, a distância entre essas populações é muito grande. Tem um dado que esse relatório de Oxfam traz, que diz que entre 2000 e 2016, o número de bilionários brasileiros aumentou de 10 para 31 pessoas, né? Eram 10 bilionários em 2000, em 2016 eram 31 bilionários. Mais de 50%, 52% dessas pessoas herdaram a herança de suas famílias. Isso é um ativo, por exemplo, que a população negra não possui. É o que se chama dotações iniciais transmitidas pelas famílias, né? Exato. Essas dotações são iniciais, então daí eu concordo. Quando o indivíduo nasce, ele adquire imediatamente um ativo que vai beneficiá-lo pelo resto de sua vida. Ele já está colocado numa situação em que ele não vai precisar batalhar para ter. E isso está fora do controle dos indivíduos, né? Ou seja, eu tenho sorte, ou se eu nasço numa família que já tem esse ativo, eu tenho uma grande sorte num país como esse. Porque na sequência você não tem igualdades de oportunidades. Né? Isso, inclusive, é importante para a gente desconstruir essa ideia da meritocracia. Exatamente. As pessoas não saem de uma largada igual, né? Exato. A gente não parte do mesmo patamar, do mesmo patamar. Exatamente. Então, quando você analisa, por exemplo, a condição das mulheres negras, né? Nós vivemos a vida inteira ouvindo que se você quer ser alguém na vida, estude. Se você quer ser alguém na vida, estude. E a gente tem estudado. A maioria dos jovens que entram nas universidades hoje, ou através do sistema de cotas, ou através de FIES, de ProUni, são jovens negras, cada vez mais qualificadas. Quando você vai para o mercado de trabalho brasileiro raramente oferece um posto, uma ocupação que remunere na mesma medida que a sua qualificação lhe permitiria, né? Então, isso é um aspecto muito perverso do racismo e do sexismo no Brasil, né? Por mais que você batalhe, como a vida inteira a sociedade lhe diz que você tem que fazer, quando você alcança um patamar de qualificação mais avançado, você não tem, né, a remuneração correspondente nunca lhe é oferecida. Então, me permita dar número nisso que você está falando. O relatório da Oxfam diz que um médico negro ganha em média 88% do que ganha um médico branco. Cumprindo a mesma função. A mesma função. No caso das mulheres, as diferenças são mais gritantes. Médicas ganham em média 64% dos rendimentos de homens médicos. E mulheres economistas ganham 61% do que ganham em média seus colegas homens. Então, isso são os retratos, né, desses recortes de gênero e cor. Vitor Aguiar, aluno de jornalismo, estagiário do programa, tem mais alguns números para detalhar aqui para o ouvinte. Diversos fatores têm influência no valor do salário do trabalhador. Hoje, no Brasil, pessoas com ensino superior ganham cerca de 2,5 vezes a mais do que quem parou no ensino médio, contra 1,6 da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Mas, independendo da escolaridade, negros e mulheres ganham historicamente menos. Os negros, com ensino médio, recebem em média R$ 1.479, o que é 76% dos brancos.
Com ensino superior, os negros ganham R$ 3.144, apenas 75% do ganho dos brancos. Quanto às mulheres, o ensino superior rende R$ 1.338, 66% do salário dos homens, enquanto o superior tem uma média de R$ 3.022, o que é 63% do masculino, reiterando assim toda essa questão de desigualdade que a gente está debatendo no programa. Bom, e nós hoje estamos discutindo de onde vem a desigualdade social na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Para você que acaba de sintonizar, hoje o programa Fora da Curva discute de onde vem a desigualdade social, com o procurador de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, ativista dos direitos humanos e ex-coordenador da posse da terra das favelas do Recife, Francisco Salles, e com a educadora da FASE Pernambuco, Mônica Oliveira. Doutor Salles, em relação à mídia, a gente não vê muito, a gente estava comentando aqui um pouco antes do programa, que quando saiu essa pesquisa da Oxfam, né, uma pessoa comentou comigo, 6 brasileiros detêm a riqueza de metade da população. Eu fiquei sem entender. Parece que esse assunto não vem à tona quase nunca, ele é bastante silenciado, né? Como é que vocês veem essa questão? A gente já vem trabalhando essa matéria há muito tempo. A mídia brasileira, ela na realidade é o retrato dessa desigualdade. Ou seja, os médias no Brasil estão concentrados em pouquíssimas famílias. Quando a gente diz desses fatores externos, né, como fatores, dotações iniciais transmitidas pela família ou pela sorte, é a herança, né, doutor? Isso é a herança que a pessoa recebe. E nesse caso, com a concentração dos médias, ou seja, pessoas que detêm a TV, detêm o rádio e detêm igualmente os jornais. Então, e agora a internet. Então você tem concentrado em pouquíssimas famílias no Brasil a questão de todos os médias. Então é preciso fazer o que a Constituição disse que era para ser feito. E que por receio de ser censura, ou qualquer outro nome que se dê, porque quando se diz, se fala em controle da mídia no Brasil, se associa muito à censura. E os países democráticos, na realidade, têm esse controle. Então é necessário que a sociedade brasileira entenda de que é preciso, para que a informação seja pública, como um relatório como esse, que se tenha discussão sobre ele de uma maneira clara e de como poder responder a quem interessa ou quem ganha e quem perde com as políticas socioeconômicas no Brasil, a gente ter veículos, se não públicos, mas veículos que, se não estatais, mas públicos. Eu digo sempre, não precisa ser estatal, mas ele tem que ser público. Um espaço de discussão como esse aqui, onde opiniões diversas, elas possam ter um diálogo franco e aberto para que a gente busque soluções para a sociedade brasileira. Mônica, como é que você analisa a mídia? Os meios de comunicação, não por acaso, eles são considerados um dos grandes poderes, né, em todas as sociedades. E eles são uma ferramenta de perpetuação do racismo e do sexismo, né, que é utilizada cotidianamente, sistematicamente, né? Então, aquilo que a gente discutia antes, no bloco anterior, sobre a naturalização. Os meios de comunicação colaboram diretamente para a naturalização da desigualdade, para a naturalização das discriminações, para espetacularização da violência, né? Então, esse papel que os meios de comunicação exercem, né? Esse papel que eles jogam nas relações sociais, ele vem sendo denunciado há muito tempo, né? Ele vem sendo denunciado por vários segmentos de movimentos sociais, os movimentos feministas, de mulheres, movimento negro e tal, vem denunciando há muito tempo que, enquanto não houver, né, um controle da sociedade sobre esses meios, nós não conseguiremos superar esse poder, né? E minimamente é necessário controle social. O Brasil é um país que já foi premiado internacionalmente pela arquitetura de participação democrática que o Brasil operou, especialmente nos anos de governos democráticos populares, né? Entre o início dos anos 2000 e até 2014, início de 2015, né?
que esses modelos de participação para exercer controle social sobre política pública são modelos que poderiam estar sendo utilizados sobre os meios de comunicação. É lógico que houve tentativa, se criou conselho, se fez conferência e tal, mas essas coisas não conseguiram se consolidar, não conseguiram adquirir consistência. Então, você tem algo como a comunicação social sem controle da sociedade, isso é muito grave. E isso que o Dr. Salles traz, dessa manipulação que é feita com o discurso de que qualquer tipo de controle é censura, isso é o discurso que favorece apenas quem domina, né? Ou seja, interditar o debate, né? Exato, favorece apenas quem domina, quem tem o poder sobre os meios, né? Nunca favorece a parcela da sociedade que é atingida mais diretamente pelos meios, né? Então, acho que esse é um aspecto fundamental. E nessa discussão das desigualdades para além de econômicas, né? Desigualdades de representatividade, desigualdades no acesso à informação. Muitas das vezes nós nos deparamos com situações, instituições como a FASE, por exemplo, que fazem trabalho de educação popular, fazem trabalho de formação cidadã e tal, nós nos deparamos com situações de populações em determinados territórios que sequer conhecem seus direitos. Então, o acesso à informação, que seria uma tarefa dos meios de comunicação, isso não é feito, né? Essa função social da comunicação, ela não é cumprida, né? E isso favorece que esse quadro de desigualdade se mantenha sem sequer ser discutido, né? E, ratificando um pouco o que a Mônica fala, esse mesmo relatório, ele traz uma coisa que é muito importante, que são dados sobre essa desigualdade. Ou seja, por que a gente discute tanto a reforma da Previdência, né, como uma coisa determinante, mas a gente não discute a questão de isenções fiscais, a gente não discute a questão dos juros sobre capital próprio, a gente não discute a questão de lucros e dividendos das empresas, a taxação disso. Então, que são matérias que, como o próprio relatório diz, essa cifra aí com relação a essa evasão fiscal, ela na realidade, ela tira uma arrecadação de 600 bilhões, quase 4 vezes o rombo da Previdência Social. E não se discute isso. Se a gente for para a isenção fiscal, em torno de 300 bilhões. 300 bilhões de reais em termos de isenções fiscais em 2016. Ora, a gente vê a discussão pelos meios de comunicação tão somente da reforma da Previdência, como uma forma de... Que é a que interessa, não é? Ampliar a idade das pessoas para trabalhar mais. A questão recente da reforma trabalhista, a questão mais recentíssima ainda da questão do trabalho escravo, ou formas análogas de escravos, a gente está retrocedendo num espaço tão curto que talvez a gente não tenha mais razões para obedecer esse Estado, né? Eu digo sempre que o cidadão, ele quando constitui o Estado, ele o fez para que esse Estado cuidasse, não só dele, mas de toda a sociedade. Sim. Na realidade, o que a gente está vendo é um Estado cuidando de poucos, né? Uma plutocracia hoje que tomou conta do Estado brasileiro, que se defende. E ontem nós vimos na votação do Congresso Nacional, vimos anteontem na questão da edição dessa resolução com relação ao trabalho, as formas análogas de fiscalização do trabalho escravo no Brasil, que tem um retrocesso imenso. De décadas. Décadas. Quer dizer, e a votação que liberou, né, o senador Aécio, né? Quer dizer, isso também é simbólico da desigualdade racial, social. É do jogo de interesses, né? Esse é um legislativo que está voltado apenas para proteger seus próprios interesses, né? E essa composição do legislativo, tanto do ponto de vista de raça como do ponto de vista de gênero, ela é muito esclarecedora do que nós estamos falando. Mas não só, Mônica, me permita, nesse relatório também traz um dado que eu nem sabia. Em 2014, o Brasil elegeu o Parlamento Federal mais rico dos últimos 15 anos. Quase metade dos deputados da Câmara Federal tem patrimônio superior a 1 milhão, valor 17 vezes maior que a média do patrimônio per capita do Brasil. Quer dizer, uma distorção imensa. Como é que o cidadão comum teria acesso a um parlamento numa eleição custando bilhões de reais?
Eu acho que essa questão de classe social, que muitos, enfim, formadores de opinião não querem, dizem que isso é uma discussão antiquada, que é uma discussão superada, é justamente para encobrir isso, não é? Porque quando a gente leva em consideração a classe social, certamente o cidadão, o eleitor, se ele tivesse a percepção de que classe social é uma, vamos dizer, é uma categoria importante, ou seja, eu vou eleger alguém que vai, enfim, legislar a favor de uma classe social que não é a minha, né? Se ele tivesse essa percepção, mais do que classe, seria grupos sociais. Né? Porque a gente tem, nessa mesma medida que é eleito também com renda superior, patrimônio superior a 1 milhão, a gente também tem que 80% deles são brancos e menos de 10% é mulher dos parlamentos. Sim, então, nas 3 categorias. Porque na realidade gênero e raça informam classe, né? A constituição de classes sociais, ela tem como base os elementos de raça e de gênero, com certeza, porque o acesso aos ativos que lhe permitem ascender socialmente, eles são muito determinados por raça e por gênero também, né? E eu acho que tem um fator fundamental aí nessa composição do legislativo, que é, hoje em dia, os processos eleitorais no Brasil servem para eleger pessoas que têm dinheiro. Essa composição do legislativo, ela é um retrato disso, né? As campanhas são movidas pelo poder econômico, pelos interesses financeiros que estão em jogo, né? Então, você tem os candidatos que representam os interesses imobiliários. Aqui na cidade do Recife, esse é um fator determinante, né? Porque Recife é uma das capitais com mais predatória especulação imobiliária, né? Ela é uma das maiores. E aí, nesse sentido, essa composição, que não é de hoje, ainda que esse dado seja muito importante, é o legislativo mais rico dos últimos tempos, essa composição não é de hoje. Há muitos anos que os movimentos sociais têm feito a crítica, especialmente o movimento de mulheres, de como não há representatividade no legislativo brasileiro e em todos os níveis. Porque nós temos hoje aqui no Recife uma Câmara Municipal que tem uma composição fundamentalista, né? Novamente, é uma composição em que os interesses em jogo são interesses das igrejas evangélicas, né? Contrários aos direitos das mulheres, contrários aos direitos da população negra, né? Extremamente conservadores, né? Composições muito conservadoras. E isso se reflete, sim, nessa discussão das desigualdades, né? Um dado que o relatório de Oxfam traz é um dado nacional, né? De que as mulheres, para equiparar sua renda com os homens, somente o fariam em 2047. A população negra, para equiparar sua renda ao dos brancos, somente em 2089. Isso significa 72 anos. 72 anos, Quantas né? gerações, né? Exato. Então, quando se discute, por exemplo, as políticas de ações afirmativas, né? Me digam mesmo por que é que um jovem ou uma jovem negra que está a ponto de entrar na universidade hoje deveria esperar 72 anos para acessar algo que é um direito, né? Uma criança espera até 2024, porque o PNE, ele disse que para a gente ter 50%, não é universalização, 50% de creche até 2024, que é o PNE, nós chegaremos a 50%. Bom, hoje nós temos menos de 30% no Brasil. Recife talvez tenha 34% pelos últimos dados, se não me falha a memória. Então, as mulheres hoje estão precisando de creche hoje, né, para 2024. Exatamente. Exato. Então, a alocação desses recursos, elas poderiam ser feitas por escolhas que são expressas no orçamento público. Mas, por vezes, a gente vê recursos que vão para shows, que vão para as bandas, que vão para financiar uma série de isenções fiscais que não são alocados nessas políticas que teriam um rebatimento, penso eu, né, é muito grande nessa questão da desigualdade, porque também ela é simbólica na questão da educação. A cada ano de educação a mais, de frequência de escola, a renda do trabalhador ela é passível de ser aumentada. Então, por que não se investir efetivamente em educação como uma mola propulsora do desenvolvimento e da economia? A gente está chegando ao final do programa. Eu queria uma palavrinha final de cada um de vocês sobre e a reação. E agora? Como, diante desse diagnóstico tão
difícil, né? O que a gente pode pensar aí de formas de reação, de formas de se contrapor a essas políticas públicas que estão aí? Bom, nós que trabalhamos na fase, nós somos profissionais e ativistas, né? Então, nós sistematicamente, cotidianamente, estamos investindo em formas de organização da população, da sociedade, que nós acreditamos que colaboram para essa reação, né? Existe uma resistência acontecendo nas ruas do Brasil, né? Existem movimentos se manifestando, organizando, buscando cada vez mais trabalhar a organização nos bairros. O movimento de mulheres, o movimento feminista e as juventudes estão sempre nas ruas. São as mulheres e os jovens quem têm tomado as ruas para protestar contra essa situação, né? E para defender seus direitos. E isso que está no nosso trabalho cotidiano são as estratégias que nós acreditamos que podem significar uma reação, né, a esse quadro que o Brasil está vivendo. Mas, logicamente, muito ainda falta, né? Há muitas pessoas que estão ainda em casa assistindo a TV e acham que não precisam ir para a rua, acham que não precisam se movimentar para reagir a isso, né? É importante que a população tenha presente que essas mudanças que estão sendo aprovadas hoje, como as mudanças trabalhistas, nós não vamos sentir o efeito imediatamente. Não é assim, o Congresso aprova hoje e amanhã a gente vai ver a diferença na nossa vida. Mas daqui a 1 ou 2 anos, essas mudanças estarão atingindo profundamente o seu salário, a forma como você sustenta a sua família, o futuro dos seus filhos, né? O seu próprio futuro como cidadão, como cidadã. Nós precisamos agir hoje. Ok, Mônica Oliveira, educadora da FASE, muito obrigada pela participação. Doutor Salles. Bom, eu sou otimista e sabendo que a Constituição ela prescreve uma democracia no Brasil, né? Eu acho que a democracia ela se exerce por meio dos representantes, mas a Constituição diz também que ela exerce diretamente. E essa participação direta, ela é extremamente necessária. Eu digo sempre que a maioria do povo brasileiro é honesta e não pode ser degradada em nome de uma exaltação de uma minoria desonesta que rouba bens públicos, que vende o patrimônio público a preço de banana, que enfim rouba os nossos sonhos de uma sociedade livre e soberana. Então, e também digo que nós queremos melhores razões para obedecer, né, para vivermos em sociedade, porque nós não merecemos governantes ou chefes de poderes ou instituições que ordenem com autoridade ilegítima, como é o caso recente, e que não humilha a sociedade brasileira, que é o que a gente tem visto com a revogação de legislações ou de direitos de toda a sociedade brasileira que foram conquistados com muito suor e com muita política. E eu acho que é necessário ainda acreditar na política, que nada mais é do que o conjunto das razões para obedecer e das razões também para se rebelar quando a gente não concorda com essas razões. Então é hora de ir para as ruas, eu digo, para defender os direitos de toda a sociedade. Obrigada a doutor Francisco Salles, procurador de Justiça do Ministério Público de Pernambuco. Quem tiver interesse em acessar o relatório da Oxfam, a distância que nos une, pode acessar a página www.oxfam.org.br. O Fórum Pernambucano de Comunicação, o FOPECOM, e o Comitê de Fórum Nacional de Democratização da Comunicação estão realizando a Semana Nacional pela Democratização da Comunicação. Várias atividades estão acontecendo. E hoje, às 18h, vai ser lançado o documentário Direitos Violados, dirigido por Iveson Henrique e Laís Hilda, estudantes do Observatório de Mídia da UFPE. Amanhã, quinta-feira, o Instituto Futuro da UFPE promove a palestra do jornalista Luiz Nassif, a questão energética nacional e regional, às 4h30 no auditório 3 da Biblioteca Central, dentro da série de palestras do Fórum Brasil. E o programa Fora da Curva terá edição especial com Luiz Nassif na sexta-feira, com 1 hora de duração, das 11h30 às 12h30. E amanhã haverá o momento cultural do 5º Encontro Juventudes e Agroecologia, às 7h, no Morro da Conceição, em que 100 jovens do campo e da cidade trocam conhecimentos sobre conquistas e desafios da agroecologia, uma realização do Centro Sabiá. Bom, e hoje ficamos por aqui. A produção foi realizada por mim, Paula Reis, e por Ed Rodrigues. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio. Nas redes sociais, Vitor Aguiar.
Esta foi a edição do dia 18 de outubro de 2017. A equipe de hoje vai estar de volta na próxima quarta-feira. E amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha, que vai discutir: precisamos passar a mídia a limpo? Vai ser aprofundado esse debate de hoje. Precisamos. Se perdeu o programa de hoje, ouça a reprise às 10 da noite. Acompanhe também o programa Fora da Curva nas redes sociais, porque a gente está divulgando por lá muita informação que você não vê por aí. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.